Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live nossa de fechamento do mês, o nosso Aliar em Foco, onde eu faço um resumão dos principais highlights que aconteceram no mês de março. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 8h53 da manhã, a gente tem o nosso Breakfast Aliar, onde eu faço ali em pequenas pílulas, durante 7 minutos, o resumo da semana anterior. Então se você perdeu o nosso Breakfast às segundas-feiras, esse é o Aliar em Foco, onde eu dou o resumão de tudo que aconteceu no mês de março. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, estrategista da Aliar, e vamos embora para mais um Aliar em Foco. Como eu sempre falo, a gente começa de fora para dentro, então eu vou passar por China, zona do euro ali, Estados Unidos e vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui no Brasil, que é uma economia mais importante para a gente, que a gente convive, que a gente vive, então a gente gasta um pouquinho mais de tempo. Falando da China, acho que os principais highlights que vimos no mês de março da China foi com relação ao anúncio da meta de crescimento de PIB, né, para o ano de 2025, que ficou na casa de 5%. Acho que esse crescimento de 5% já era esperado pelo mercado, acho que não surpreendeu ninguém, e na verdade o mercado fica até na expectativa de que eles estejam errados, que esse aumento viesse um pouco mais, né, do que uns 5%, um pouquinho a mais, ali 5,5%, 6%, mas na verdade vem 5%. Acho que a China está no momento onde ela está olhando com um binóculo toda essa trade war, tudo isso que está acontecendo com a questão dessas sanções e guerra tarifária, né, imposta pelos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas acho que a China já começa a precaver ali de algumas coisas que está acontecendo. E, obviamente, ela tem que olhar também, né, para o seu mercado doméstico, para impulsionar a sua economia interna, né? Então, acho que essas tensões com relação aos Estados Unidos cresceram nesses últimos meses, né? E quando a gente fala meses, parece que a gente está falando de 10, 12, 15 meses, mas, na verdade, a gente está há 90 dias aí, né, dessa segunda era Trump, né? Lembrando que eu estou fazendo essa live aqui no fechamento de março, né, no dia 31, e a gente sabe que o dia 1/4 aí será um dia importante aí, que talvez a gente espere algumas mudanças drásticas vindo, né, do Donald Trump. Com relação à flexibilização de tarifas monetárias, a gente viu um anúncio onde a China vai fazer a emissão de 1,3 tri de yuans, que seriam ali os títulos públicos, né, do tesouro chinês, vamos se dizer. Então isso é um incentivo, né, um modo de injetar dinheiro na economia. A gente viu também um programa de aumento de subsídios por algumas áreas que até então, não vou dizer que elas estavam esquecidas, mas não era o principal foco, né, de fomento da economia de subsídios da economia chinesa. Então até anotei aqui, a gente viu um aumento dos programas de subsídio na questão do turismo, bens de consumo, esporte e também no setor imobiliário. Esse, por último, setor imobiliário, eu já venho falando aí algumas lives há alguns meses e talvez faz ali, pelo menos ali uns 18, 20 meses que a gente vem falando que o setor imobiliário, que é responsável por 30% ali do PIB chinês, 30, 33% do PIB chinês ali, do crescimento chinês, vem passando por um momento ali um pouco difícil, um momento de arroxo que a gente fala, de aperto monetário. A gente viu também nessa guerra tarifária, né, acho que a China não ficou para trás, né, a gente viu a China também fazendo a informação, né, liberando ali as informações que tem uma taxação extra para o Canadá, principalmente no consumo ali na importação, né, de óleo e de carne suína. A verdade é que a gente vai ver cada vez mais essa guerra tarifária. Eu acho que vai ser os Estados Unidos taxando algumas pessoas, outras pessoas não talvez conseguindo taxar os Estados Unidos de volta, mas olhando para o lado, falam assim, pô, acho que eu não posso taxar os Estados Unidos, quem que eu posso ajustar a conta aqui? Ah, vai no Canadá, vai no México. Então a gente vai ver cada vez mais ao longo desses próximos meses a intensificação dessa guerra tarifária. Dando pulinho ali pro lado, passando um pouco pela zona do euro, a gente viu, né, a revisão do PIB, do crescimento da revisão do PIB, que já era muito baixo, de 1,3, e lembrando que essa revisão do PIB veio através da OCDE, que era um crescimento de 1,3 sendo revisado para apenas 1%. De fato, ali a zona do euro passando por um momento ainda muito difícil. Eu já falei isso em algumas lives atrás, até comentei isso com os clientes. A gente viu algumas situações acontecendo, principalmente, vamos dizer, na Alemanha, que até então não era trivial. A gente viu a fábrica da Volkswagen fechando, por exemplo, algo que não era comum da gente ver em alguns outros ciclos de dificuldade econômicos, né, da Europa, e a gente viu agora nesse momento. A gente ainda vê um investimento ainda muito fraco, tensões geopolíticas tomando conta ali, e todos os países ainda, eu sempre bato nessa tecla, os países da zona do euro são muito burocráticos. Então, quando você tem um empresário, por exemplo, que tenta abrir uma empresa ali na zona do euro, a burocracia é tão grande, tão extensa, que eles falam, pô, acho que não é aqui que eu preciso fazer isso, vamos para outra alternativa. A gente viu também algumas coisas com relação à confiança do consumidor, saíram diversas reportagens a respeito disso e está cada vez pior, né? A gente está com 14,6 negativo de confiança do consumidor. Guilherme, eu não entendo nada disso, o que isso quer dizer? Nada mais é que o sentimento do consumidor em comprar, fazer aquisições, investimentos, aquisições de imóveis, carro, investir no seu negócio. Esse sentimento do consumidor está negativo. O que isso quer dizer? Quem está com recurso não quer gastar.
Se quem está com recurso não quer gastar, como que a gente fomenta a economia? Então, fazendo uma analogia muito simples, você tem ali uma loja de souvenirs, por exemplo. Não importa a promoção que você faça, a pessoa talvez não esteja com apetite de ficar gastando dinheiro em souvenirs, porque ela fala, o momento não está legal, o momento está difícil. Vou guardar o meu recurso, vou ficar com esse recurso guardado no banco, em casa, em espécie, seja lá como for, e não vou fomentar essa economia, não vou fazer esse gasto. E você, como dono da loja de souvenirs, fala, putz, e agora? O que eu faço? Estou precisando vender, abaixo mais o preço, mas aí minha conta não fecha. Então, de fato, ali é um momento muito complicado, muito crítico ali da zona do euro, que parece que está patinando há algum tempo e não sai desse posicionamento. A gente viu até, né, um relato, eu vi um paper, né, da Christine Lagarde, que é presidente do BCE, Banco Central Europeu, falando que ela está muito preocupada com essa questão da taxação ali de 25% de algumas coisas do Trump na zona do euro. Eu acho que, mais uma vez, a gente falou de China e a gente falou de Trump taxando. A gente está falando agora da zona do euro e a gente também está falando de Trump taxando. Acho que a divisão de taxação, essa trade war que a gente fala do Trump, vai se espalhar pelo mundo inteiro e talvez vai contaminar algumas economias que não estão tão fortalecidas para poder passar por esse momento ou se ajustar internamente para sofrer essa sanção ou essa taxação extra. Falando um pouco dos Estados Unidos, a gente teve no mês de março o que a gente chama de super quarta, quando a gente tem divulgação de resultados do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro também. Então a gente teve o Fed, Banco Central ali americano, divulgando a taxa que se manteve ainda no mesmo patamar, entre 4,25 e 4,5. Lembrando que, diferente do Brasil, onde a gente teve o aumento da taxa passando para 14,25, lá nos Estados Unidos a gente tem um range, ou uma banda, e ela ficou entre 4,25 e 4,5. A gente teve também uma redução do crescimento, ou da expectativa de crescimento do PIB, de 2,1 para 1,7. Tivemos também a divulgação do PCI, que nada mais é ali do que as métricas utilizadas, né, para a inflação doméstica, vamos dizer, onde a meta dos Estados Unidos, lembrando que é de 2%, mas o PCI que foi divulgado, né, já no acumulado, aí algo em torno de 2,7. O que isso tudo quer dizer? A gente está tendo um momento de inflação tarifária, vamos dizer. O momento é, o Trump está taxando, está fazendo ali essa trade war, taxando demais economias, está taxando alguns países, né, e próximos ali aos Estados Unidos. Ok. E o Banco Central, por outro lado, fala assim, eu não sei até que ponto isso vai afetar a economia, até que ponto as pessoas vão ficar com medo, tanto da economia interna, onde a gente já viu a confiança do consumidor americano também em queda. A gente vê até a confiança do empregado americano em queda. O que isso quer dizer? Eles estão com medo. Será que meu emprego de fato está garantido? Se eu sou um funcionário público do governo americano, será que vai ter algum corte, alguma restrição, alguma reorganização do meu departamento? Eu estou com o meu trabalho em risco? Então a gente vê um sentimento do trabalhador americano, né, de grande parte ainda um pouco ressabiado com tudo isso e como tudo isso pode respingar no seu setor ou na sua área de atuação. E obviamente tudo isso passa também para o consumidor amplo, como a gente fala, né, que mede a inflação ampla, né, do mercado econômico americano. Quando você tem uma trade war, o seu país está taxando todo mundo e os outros países talvez estão taxando de volta, por mais que você seja a maior potência do mundo, você seja os Estados Unidos, muito do que é consumido nos Estados Unidos também é importado. E isso também faz aquela questão de oferta e demanda. Se a gente não está importando mais, está usando o que é interno, a gente fica um pouco refém do preço que vai ser interno. Então isso causa também uma certa estremida, né, vamos dizer assim, na economia, né, no sentimento do consumidor, que dá 2 passos para trás e fala assim, pô, peraí, acho que talvez não é a hora da casa, né, do aumento de uma nova casa, de uma compra de um novo veículo, de um aumento do consumo. Então ele dá um passo para trás. E é esse sentimento que a gente mede quando a gente vê a confiança do consumidor um pouco mais arrefecida, um pouco mais enxugada. A gente teve também a divulgação do payroll, que é a criação de novas vagas de emprego, onde a expectativa era de uma criação de 160 novas vagas, 160 mil novas vagas de emprego, e veio ali em 151. Guilherme, parece que é pouco, 151 para 160, mas na verdade o que isso mostra? Que a economia está fazendo menos novos empregos do que a gente prevê. Qual que é o resultado disso? Você tem menos empregos criados, você tem menos geração de renda, você tem menos pessoas na rua com apetite para consumir, para gastar e fomentar toda essa economia, fomentar todo esse giro econômico e fazer a inflação arrefecer. Então, não somente esse problema no Brasil, é um problema, vamos dizer, de ajuste fiscal e tributário no mundo como um todo. No Brasil, como eu disse e adiantei, a gente teve a super quarta, então a gente teve também divulgação de dados aqui no Brasil. A gente teve a reunião do Copom, onde já era esperado, a gente teve um aumento saindo de 13,25 para 14,25. Lembrando que 14,25 é uma taxa extremamente alta, e a gente está vivendo taxas do nível de crise Dilma ali, mais ou menos em 2018. Né? O que a gente ficou esperando,
esse aumento já estava contratado, vamos dizer, né? O Roberto Campos Neto, quando passou o bastão ali para o Gabriel Galípolo, ele já tinha contratado que haveria esses 2 aumentos. Então já era sabido do mercado que a gente chegaria nesse patamar de 14,25. As apostas ficam se a gente vai chegar a 15, 15,25, 15,5, algumas casas um pouco mais extremistas dizendo que a gente chega a 15,5, o governo falando que a gente chega a 15, o BTG entendendo que a gente chega a 15,25. A verdade é que todo mundo unanimemente acha que é de 15 para frente. Se a gente está falando que tem 14,75, as apostas ficam agora como que serão esses aumentos. Serão de 0,25 e 0,25, vai ser um de meio e um de 0,25, como que será feito? Acho que todo mundo ficou esperando ali a divulgação do boletim, e o boletim veio talvez ali um pouco mais brando, dizendo que será feito pequenos ajustes, né, de pequenas magnitudes. Essa foi, eu até anotei aqui, esse foi o termo utilizado pelo Gabriel Galípolo. Sim, que serão feitos ajustes de pequenas magnitudes e muito de olho na economia interna e nos impactos da economia externa. A gente teve divulgação, por exemplo, no mês de março, com relação aos dados de inflação referente ao mês de fevereiro. E, historicamente, a gente está vivendo um momento muito conturbado. A gente teve uma inflação de fevereiro em 1,31. Lembrando que a gente saiu de 0,16 em janeiro para 1,31. Historicamente, desde 2003, se não me engano, a gente não tinha uma inflação em fevereiro tão alta ali. Então, a gente está falando de quase ali 20 anos que a gente não via um mês de fevereiro com uma inflação tão alta, 1,31. A gente teve também algumas medidas, né? E quando a gente fala de inflação no Brasil, muitas vezes essa inflação é refletida ou o consumidor sente essa inflação no preço dos alimentos. E a gente sabe que os alimentos e inflação talvez foram ali alguma das bandeiras levantadas pelo presidente, né, Luiz Inácio Lula Silva, quando ele foi eleito. Quando a gente viu o preço dos alimentos sendo forçados a serem subidos, elevados, a gente viu até mesmo a popularidade dele caindo. Então esse duelo entre custo de alimento versus Lula ainda começa, né, continua ganhando força cada vez mais. A gente teve até algumas emendas que foram divulgadas onde ele zerou os impostos. Zerou impostos aqui e eu anotei carne, café, açúcar, milho e biscoito. Todos esses são produtos que são importados para cá. A verdade é que o Brasil é um grande produtor de carne, um grande produtor de café, um grande produtor de açúcar, um grande produtor de milho. Então você zerar a alíquota de impostos desses produtos que são importados, na verdade você tapar o sol com a peneira, porque você acha talvez que a população um pouco mais carente, de acesso um pouco mais restrito, não está comprando uma massa de macarrão importada ou um biscoito importado, ou está comprando um azeite importado para usar, está usando o produto nacional. E esse produto nacional que também está muito inflacionado. Então para ele foi o seguinte, eu estou tapando o sol com a peneira. Então, assim, não é isso que a população está vendo. O reflexo disso é que nesse terceiro mandato de governo Lula, a gente está vendo a pior sentimento, né, a pior rejeição que ele possa ter durante os 3 mandatos. Se não me engano, o último dado que eu vi estava em torno de 41%. Historicamente, quando um presidente tem acima de 40% de rejeição ou de julgamento que seu governo está de péssimo a ruim, isso tende a não ter um segundo mandato. Obviamente, a gente está antecipando muita coisa, né? A gente vai ter eleições em 2026, mas isso já é um assunto que cada vez mais está presente ali na mesa e no dia a dia dos brasileiros. A gente começa a antecipar esse debate político. E falando de política, presidente, a gente viu também, né, o julgamento do Jair Bolsonaro, com mais 7 indicados ali até o STF, fazendo julgamento onde eles estão sendo ali acusados de alguns crimes, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas essa também foi uma notícia muito relevante que aconteceu no mês de março. Outro dado que eu sempre gosto de trazer, e trago esse dado, né, nas lives de segunda-feira, eu fiz questão de trazer aqui, talvez esse suspiro que a gente está tendo da Bolsa, né, a gente está falando de um dólar que fechou o mês ali mais ou menos em 5,75, vamos arredondar, uma Bolsa em torno de 133 mil pontos, mas isso muito decorrente do dinheiro do gringo, da entrada do capital estrangeiro. Só esse ano a gente já teve 14,1 bi de dinheiro de gringo entrando ali. Então, assim, nesse mês. Então, assim, de fato, o dinheiro do gringo está fazendo todo esse vapor na bolsa. Porque quando a gente olha a bolsa nesse patamar positivo que a gente está vivendo, a gente está no momento onde, se alguém tivesse acordado agora, ia estar vendo a bolsa brasileira vivendo o melhor momento possível. Ele falou, pô, peraí, não era isso que estava acontecendo em 2024, agora a bolsa está bem, o dólar está para baixo, o que aconteceu? Nada mais é do que a especulação e a entrada do dinheiro do gringo, fazendo fomento, né, nesse recurso de bolsa. Então, a gente ainda continua com o fiscal muito deteriorado, o apetite do próprio brasileiro para voltar para o mercado de renda variável, por exemplo, ainda está muito curto, está muito justo, não está com esse apetite todo, mas o gringo vendo que a gente está numa taxa de 14,25, talvez o acesso que ele tem às vezes no mercado é através da renda variável. Então, por isso que a gente teve uma entrada tão forte do dinheiro do gringo. Ao longo de março também eu ponderei aqui para falar com vocês, a gente teve ali o projeto da isenção
de quem ganha até 5 mil reais, imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a tributação para quem ganha acima de 50 mil e 10%, né, de impostos colocados em quem manda os lucros para o exterior. Isso ainda vai ter que ser feita a votação, a gente viu a esquerda apoiando, mas também com algumas ressalvas, a gente viu a direita contra, o centrão meio dividido, isso ainda vai ter alguns panos aí para rolar, alguma água para rolar dentro desse assunto, que eu tenho certeza que se tiver alguma atualização, a gente mantém vocês informados na próxima live de abril. Esse foi o apanhado do mês de março, espero que eu possa ter contribuído para você que não conseguiu acompanhar a gente nas lives de segunda-feira. Até a próxima, valeu, obrigado pessoal.